Olá, bem-vindo ao canal Deus para você. O nosso site é deusparavocê.com.br. A nossa proposta é trazer aqueles temas que são pouco abordados nas igrejas e são de grande dificuldade por grande parte das pessoas. E hoje, especificamente, nós vamos abordar sobre o dízimo. O que é o dízimo? Aí eu pergunto para você, você sabe o que é o dízimo? Você sabe qual é o princípio do dízimo? Para que ele serve? Como era a prática e como deve ser a prática do dízimo? Dízimo, bênção ou maldição? Esse é um tema que é muito questionado por todas as pessoas. Muitos pastores falam, olha, você é obrigado a dizimar, se você não dizimar você não vai ser salvo. Mas espera aí, vamos analisar as escrituras? Vamos entender como tudo isso começou? Bem, muitas pessoas perguntam, se eu não dizimar eu vou para o inferno? Se eu não dizimar não quer dizer que eu não posso trabalhar para a igreja? Dízimo é bênção ou maldição? Quando é que ele é bênção? Quando eu dou o dízimo? Ele é maldição quando eu não dou? Então tudo isso nós vamos abordar neste pequeno estudo. Esse estudo ele vai se dividir em duas partes. Essas duas partes, uma primeira parte, nós vamos estudar como o dízimo começou e como ele era praticado até a época de Jesus. Nós vamos passear pelos livros de Deuteronômios, vamos passear pelos livros de Neemias e vamos passear pelo livro de Malaquias. O livro de Malaquias, inclusive, é um livro que ele é muito utilizado por todas as pessoas. E nós precisamos entender o contexto de Malaquias, senão perde-se a essência natural do que é o dízimo. Então vamos lá. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômios, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 22. A tradução que eu vou utilizar é Almeida Corrigida e Revisada Fiel, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender como é que o dízimo começou. Certamente darás os dízimos de todo fruto da tua semente, cada ano que se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Vou repetir, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Bem, essa é a primeira parte. Nós vamos ler até o verso 29, ok? Você pode perceber aqui que o dízimo ele era praticado da seguinte maneira. Deus escolheu o lugar na qual faria-se uma grande celebração ao Senhor, onde Deus tocava no coração do homem o local que seria feita a celebração, e lá você comeria por tudo o que desejasse a tua alma, de todos os teus dízimos. E você faria isso com a sua família, porque o princípio do dízimo, aqui, segundo o verso 23, era para que se aprendesse a temer ao Senhor. Primeiro, o dízimo era uma celebração de temor ao Senhor. Por quê? Porque o dízimo, isso daqui foi um pacto que Deus fez com Levi para o povo de Israel. E esse pacto, ele é muito importante porque ele embasa todas as ações da nação, certo? Da nação de Deus, do povo escolhido de Deus, acerca de como iria conduzir-se até a chegada do Messias. E vamos lá, vamos ler o verso 24. E quando o caminho te for tão comprido que não os possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro dará por tudo o que deseja a tua alma, por vaca e por ovelha, e por vinho e por bebida forte, e por tudo que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu
e tua casa. Opa! Então o que quer dizer? Deus escolhia o local onde seria feita uma grande celebração. E nessa festa de celebração, você iria comer do seu dízimo. O dízimo ele tinha uma única finalidade. Qual era a finalidade do dízimo? Que lemos lá no verso 23. Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Fixe bem essa palavra, porque muitas pessoas acreditam que a função do dízimo é o sustento da casa do Senhor, que é o sustento do templo, e não é esse o princípio do dízimo. O princípio do dízimo é temor ao Senhor, primeiro de tudo. E se por acaso aquele lugar te for muito comprido, vende aquele dinheiro. Era assim no princípio. Veja que estamos tratando aqui como é que era o dízimo antes de Jesus ter vindo ao mundo. Okay? Antes de Jesus ter nos abençoado com a nova aliança. Isso daqui é até a época de Cristo, tá? Até a ressurreição. Então, e agora? Poxa, eu vou ter que... O dízimo, então, era para temor, eu vou ter que só comer os dízimos? Bem, naquela época, aí olha o que fala aqui o verso 27. Porém, não desampararás os levitas, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Opa, então nós temos aí uma outra função do dízimo. Além do dízimo ser uma celebração de temor ao Senhor, em temor ao Senhor, o dízimo também cumpriu uma função social. Qual era a função social do dízimo? Sustentar o órfão, a viúva e o estrangeira e o levita. Opa, mas vem cá, eu não tenho que entregar o dízimo lá na casa do Senhor? Não, meu amigo. Aqui a palavra de Deus nos fala o seguinte, que o dízimo ele era colocado às portas. Então viria o levita, que não tinha nem parte nem herança, certo? E pegaria daquele sustento. Então viria o órfão e pegaria daquele sustento. Então viria a viúva e pegaria daquele sustento. Então viria o estrangeiro ou o peregrino, como está em algumas traduções, e ele viria e se fartaria daquela riqueza. Por que utilizamos o termo casa do tesouro? Isso aqui é uma grande questão. Nós precisamos também fazer uma breve separação entre templo e casa do tesouro. Nós vamos ver isso agora em Malaquias, a diferença de ambos. Mas adiantando, você há de concordar comigo de que se você é dono, proprietário de uma grande colheita de trigo, você colocaria esse trigo à tua porta de maneira que eles pegassem chuva, pegassem o relento, para que os animais viessem e comessem aquilo que foi o trabalho das tuas mãos, aquilo que você separou no terceiro ano para colocar as tuas portas? Não, existia um pequeno local na propriedade onde essa casa que eles armazenavam os alimentos. Havia em cada propriedade de Israel um local onde as pessoas dispunham dos seus bens do dízimo, da sua riqueza do dízimo, certo? Porque o alimento era a riqueza, ainda mais naquela sociedade onde imperava a fome, imperava a miséria, e o dízimo tinha sua função social. Então as pessoas pegavam aquele dízimo e colocavam na porta da propriedade, em um local, logicamente, armazenado, onde as pessoas que viam, passavam a porta da propriedade, poderiam adentrar-se e trazer para si aquilo que era benéfico à sua alma, no caso os dízimos. Porém, há quanto tempo que isso era feito? No terceiro ano. Olha aqui o verso 28. Ao fim de 3 anos, tirarás os dízimos da tua colheita no mesmo ano, ou seja, no terceiro ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Em algumas traduções está dentro das tuas cidades. Mas a mais correta, a essência do hebraico, é nas tuas portas, no local onde você está a sair da sua casa. Ok? Então vamos lá, pessoal. O dízimo, então, como é que ele era praticado? Como o dízimo ele foi instituído? O dízimo, Deus colocava o coração do homem, onde seria feita uma festa de celebração ao Senhor, e
todo ano a pessoa ia até aquele lugar e fazia um grande banquete e comia perante o Senhor Deus no princípio de quê? De temor ao Senhor. O dízimo, antes de tudo, ele era para temer ao Senhor. Porém, se o lugar fosse muito comprido, ele pegava aqueles recursos, vendia e ia até o lugar onde Deus tinha colocado o coração daquele homem, e ali ele comprava por tudo que desejava a alma da pessoa e comia o dízimo na presença do Senhor em temor. E no terceiro ano ele colocava o dízimo na porta da sua propriedade, para que então vindo o levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro, eles pudessem se fartar. Então o dízimo, ele, no princípio, o pacto que Deus fez diretamente com Levi, o dízimo nunca foi entregue no templo. Esse é o primeiro ponto que nós temos de perceber, e vamos identificar, mas quer dizer que o dízimo nunca foi entregue no templo? Sim. Nós vamos agora ver o livro de Neemias, aonde começou a ocorrer a prática de anualmente, e não mais agora a cada 3 anos, as pessoas começaram a entregar os seus recursos diretamente ao templo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Por favor, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 10. É importante ressaltar de que o livro de Neemias ele é precedido da seguinte situação. Neemias foi o copeiro do rei. E qual foi a grande, digamos assim, o grande propósito de Neemias na terra? O povo hebreu estava sob domínio desse rei, do rei assírio, onde Neemias, como copeiro, ele entristeceu-se o coração, e o rei percebeu essa tristeza e falou: Neemias, você está triste? O que está acontecendo? Ele falou assim: olha, eu estou triste por causa do meu povo. E o rei compadeceu-se de Neemias e permitiu de que Neemias fosse reconstruir as muralhas de Jerusalém. Quando Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, ali juntando também com recursos de várias pessoas que ali se encontravam, ele tornou-se o governador, certo, de Israel. Mas Neemias, uma coisa muito importante, Neemias era um profeta? Não. O livro de Neemias é um livro histórico. Um profeta, primeiro de tudo, é aquela pessoa ao qual ele levava a mensagem, a palavra de Deus. Ele falava ao povo, ele conduzia o povo na vontade do Senhor, naquilo que era a vontade do Senhor. E Neemias, ele não era um profeta. Embora ele o seu livro esteja dentro dos livros dos profetas menores, como alguns falam, mas ele não era um profeta. O livro de Neemias é um livro histórico. Assim como o livro de Reis, ele vai contar a história do povo de Israel. E quando nós vamos olhar em Neemias, o livro de Neemias, ele tenta, dentro do seu governo, instituir um estado teocrático, onde a lei do povo seria a lei de Deus. Só que Neemias, ele cometeu, digamos, algumas falhas dentro da sua gestão, e que a Bíblia nos registrou isso muito bem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 10. Eu aconselho você a ler o livro de Neemias todo, que ele é um livro pequeno. Nós vamos ler a partir do verso 35, ok? Que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todo o fruto da nossa árvore, de cada ano em ano, à casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que o primogênito do nosso gado e da nossa ovelha traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa de Deus, na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, a câmara da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro,
porque aquela câmara, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão, o mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desapareceríamos a casa do nosso Deus. Bem, pessoal, Neemias, ele, quando instituiu esse Estado teocrático, Neemias criou o chamado Celeiros de Israel. O Celeiro de Israel, também conhecido como Casa do Tesouro, era um local onde se armazenaria os alimentos. Aí eu quero fazer um parênteses. Falei para vocês que havia em cada porta, em cada propriedade, um local onde se depositavam os alimentos, a Casa do Tesouro. Então, ou seja, casa do tesouro por quê? Qual é o maior tesouro para quem passa fome? Para a viúva ou para o órfão, aquele que se encontra necessitado? É o alimento. Então, ou seja, a casa do tesouro era o local onde as pessoas iam para que pudessem obter e ter o seu direito garantido do dízimo a cada 3 anos, que era colocado às portas por aquelas pessoas na qual haviam trabalhado e haviam tido produção e que haviam conseguido qualquer coisa nas suas vidas, ok? No caso, o povo judeu. Então, ali Neemias ele começou a perverter o pacto que Deus havia feito com Levi. Porque, primeiro, Neemias não era profeta. Neemias era apenas um governador. Só que o que ele instituiu agora? Nós vamos entregar os dízimos. Não vamos mais colocar os dízimos na casa das portas da pessoa, não. Na casa do tesouro, não. Nós vamos criar os celeiros de Israel. Vamos criar as câmaras, a casa do tesouro dentro do templo. E agora, pessoal, apenas os dízimos dos dízimos eram colocados dentro da casa do tesouro. Então, ou seja, 1% de tudo aquilo que era produzido em Israel agora seria de direito do órfão, da viúva e do estrangeiro, porque eles já haviam ficado com tudo. Então, ou seja, houve uma perversão daquilo que havia sido feito. O pacto que havia sido feito com Levi no princípio, onde 10% de toda a nação teria um cunho social para os levitas, o órfão, a viúva e o estrangeiro, em temor ao Senhor, porque o princípio do dízimo era temor e nunca sustento. Agora, eles perverteram o dízimo, na qual onde haviam celeiros dentro do templo. Só para criar um parêntese aqui, vocês lembram que Jesus, quando chegava no templo, sempre havia mendigos, haviam pessoas pedintes na porta do templo? Por quê? Porque ali ficava a casa do tesouro. Em vez daquelas pessoas necessitadas irem até as propriedades e se apropriarem daquilo do que era de direito, elas teriam agora de ir até o templo e mendigar para o sacerdote, para o levita, para que eles pudessem cumprir a função que lhes era de direito. Então, seja 1%, os dízimos dos dízimos. Ora, 10% de 10% é 1% do valor real. Então, agora 1% é que de fato seria colocado na mão, disponibilizado para o órfão, a viúva e estrangeiro. Então, pessoal, como é que eu sei de tudo isso? Agora a gente precisa partir para o livro de Malaquias, que é um livro muito utilizado de maneira equivocada e sem o contexto histórico da coisa. E agora vamos lá. Malaquias, eu gostaria que você abrisse capítulo 2, a partir do verso 1. Veja o que se fala. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso o coração. Eis que reprovarei a vossas sementes, pararei esterco sobre os vossos rostos, e esterco sobre as vossas festas solenes, e para junto destes serei levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temessem. E então temeu-me, e assombrou-se por causa do meu nome. Lembra, o princípio do dízimo era o temor. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho,
E a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Então, pessoal, aqui, se nós formos ver, ainda Deus vai falar sobre a prostituição de Israel, onde os homens estavam traindo as suas esposas. Vai falar que Deus abomina o divórcio. E eu vou pular já para o livro de Malaquias 3, porque ali começa-se Deus falar aos sacerdotes que eles tinham pervertido a lei de Levi. E vão falar, ó, vocês perverteram a lei de Levi. Quando? Quando vocês primeiro deixaram de me temer. Segundo, quando agora vocês estavam traindo as vossas mulheres, certo? Esqueceram da mulher da tua juventude, sabe? Então, assim, e agora nós vamos entrar no ponto principal relacionado ao dízimo. Dentro do contexto, eu recomendo a você, leia o livro de Malaquias inteiro. É um livro pequenininho, só tem 4 capítulos. Porque o importante é que você conheça o contexto, certo? Não seja uma igreja não prudente, seja prudente, seja como a igreja de Bereia. Em todas as coisas, analise no livro da lei, analise na Bíblia se aquilo realmente é de fato daquela maneira, ok? Então vamos ver lá, Malaquias 3, verso 1. Aqui Deus vai falar a profecia de que Jesus estava vindo. E vai falar sobre João Batista e Jesus. E tem outras profecias também de coisas que aconteceriam. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Em algumas traduções está anjo. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais. O mensageiro da aliança, ou o anjo da aliança, em algumas traduções. A quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque anjo e mensageiro, pessoal, é a mesma coisa, tá? Anjo quer dizer mensageiro. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavadeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi. E os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Primeiro, aqui diz o seguinte, do verso 1 ao verso 3 de Malaquias 3, que apenas quando Jesus viesse é que novamente as pessoas trariam ofertas em justiça. Primeiro, aqui ele não fala a palavra dízimo, ele fala em oferta. Aqui já é uma profecia, que quando Jesus viesse, haveria apenas a figura da oferta. Não existe dízimo. Vamos ver um pouquinho mais à frente, certo? Que é a igreja, como era o dízimo na igreja primitiva. Veja, naquela época, até Jesus vir, dízimo e oferta já não era mais aceito pelo Senhor. E a oferta ia assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Jerusalém e de Judá será, no futuro, agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Lembram do pacto com Levi sobre os dízimos? Chegar-me-ei vós para o juízo, e seria uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o diarista e o seu salário. Opa, um pouquinho mais lá em Malaquias 2, o trecho que eu pulei. Acerca, certo, da traição, das pessoas que mentiam e do adultério contra a mulher da sua juventude. Tá? E olha só, e pervertem o direito da órfã, da viúva e do estrangeiro ou peregrino, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, vou repetir para vocês. E chegar-me-ei vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista o seu salário e pervertem o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Opa! Lembra lá, pessoal, Deuteronômio 14, o último versículo? Qual era a função do dízimo? Primeiro, temor ao Senhor. Outra, então virá o levita que não possui parte em herança contigo, então virá o estrangeiro, o órfão, a viúva, para que comam e se fartem. Vocês lembram disso? Opa! Então, ou seja,
Olha só o contexto de Malaquias 3, verso 5. Aqui Deus falando de que as pessoas estavam pervertendo o direito do órfão, da viúva e estrangeiro. Olha só a continuação. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí Deus fala, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. Ou seja, em algumas traduções que não venha de maior abastança. Então, ou seja, pessoal, no que é que as pessoas estavam roubando a Deus? É porque deixaram de dizimar? Não, é porque perverteram o pacto que Deus fez com o Levi lá no passado e não temiam a Deus, certo? Como falo aqui no que acabamos de ler, que defraudam e pervertem o direito do órfão, da viúva estrangeira e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E o principal, não cumpriam o papel do dízimo, que era temor ao Senhor. Por perverter o dízimo, onde em vez de colocar nas portas da propriedade aquele dízimo, passavam a dar agora tudo para o levita e para o sacerdote, e o dízimo do dízimo era colocado na casa do tesouro. Veja, pessoal, aqui quando Deus fala, roubará o homem a Deus, se você verificar, trazei todos os dias à casa do tesouro. Aqui não fala ao templo, porque a casa do tesouro, local de mantimento, para que se pudesse armazenar todas as riquezas produzidas pelo povo de Israel para o órfão, a viúva e o estrangeiro. Templo diferente de casa do tesouro. Leem lá, Neemias capítulo 10. Vocês vão ver que eles traziam no templo. E no templo eles pegavam o dízimo do dízimo e estavam colocando na casa do tesouro. Mas e no princípio? A casa do tesouro era na porta de cada pessoa. Ok? Então essa é a primeira parte do dízimo. Como o dízimo era feito? Como o dízimo ele era celebrado? Apenas recapitulando. Deus escolheu o local de celebração. Outra, o dízimo ele era comido na presença de Deus, onde a sua função principal era temor ao Senhor e nunca foi sustento de templo. Terceiro, ele tinha o fator social, na qual era para o sustento do levita, que eles não receberam heranças, eles não receberam terras, o órfão, a viúva e o estrangeiro, em igualdade. E quando que foi que começaram a perverter o dízimo? Lá em Malaquias, quando houve a adulteração, quando houve a transgressão da lei do Senhor, onde passou a se instituir que o dízimo tinha que ser entregue no templo. Ok? E nós vamos para agora o segundo ponto, onde eu convido a você a entender como era a prática do dízimo dentro da igreja que Jesus instituiu.